observa o tamanho da sua audiência depois que você lançar. Observa as pessoas que vieram falar com você depois que você lançou. Fica presente dos efeitos colaterais. Principalmente no começo, você ainda não vai saber, mas, cara, no longo prazo isso vai valer muito mais, inclusive, do que o próprio 6 em 7, do que o próprio 100 mil reais. Opa, aqui é o Hugo Rocha e eu tô aqui com o Érico Rocha. E no episódio de hoje a gente vai discutir sobre os efeitos colaterais do 6 em 7. Então vamos começar explicando pro pessoal, Érico, que efeitos colaterais do 6 em 7 são esses? Não é só 100 mil reais, já não é um efeito colateral bom bastante? O efeito não é o destino, né? Esse aí é o efeito colateral, não é o objetivo. Ah, tá, não, beleza. Não é o objetivo, né? Senão seria o efeito colateral. Quando você toma um remédio pro coração, o efeito colateral é um empolar na pele. Você não tomou um remédio para empolar a pele. Você toma um remédio pro coração, então tem que tomar cuidado. O 6 em 7, e é o que as pessoas focam, 6 em 7. Só que existem muitos efeitos colaterais de você fazer um 6 em 7. Além do dinheiro, além da entrada de caixa. O primeiro efeito colateral que eu acho que as pessoas não sacam é o seguinte: a cada lançamento, a sua audiência tende a crescer. A cada lançamento, o relacionamento com a sua audiência também tende a crescer. A cada lançamento, a percepção de autoridade sua com a sua audiência, devido aos gatilhos mentais, também tende a crescer. E a cada lançamento, a sua marca tende a ficar mais forte. E a gente nunca para pensar no poder disso. O poder de uma marca. Você já parou para pensar que quando você entra na loja de tênis, você compra um Nike, por exemplo, você não compra um Nike porque tinha um argumento de vendas, uma copy. Você compra no Nike porque você confia na Nike, você gosta da Nike, você quer aquela qualidade Nike e você quer se sentir como alguém que se sente tendo um Nike. Quando você compra um carro da sua preferência, né, da marca Toyota, não sei, para alguns pode ser BMW, para outros pode ser Volkswagen, você compra porque muito por causa da marca, por causa de uma experiência passada. A gente tende a projetar experiências passadas no futuro. Então, quanto mais uma marca é forte, a percepção de valor que as pessoas têm com uma marca, quanto mais forte ela é, menos você precisa vender para vender. Então, o primeiro efeito colateral é você, a cada lançamento, ficar mais fácil. Você está em órbita. Você, com pequeno combustível, com pequeno impulso, você vai muito longe. Fica cada vez mais fácil. A segunda coisa é que essa percepção de autoridade te dá uma grande possibilidade de fazer parcerias. Parcerias. Como assim parcerias? É muito comum, quase toda semana, um grande player do mercado, na sua área, procurar nos contactar para fazer parcerias. Afinal, a gente quer fazer parcerias com pessoas que têm sucesso. E o fórmula de lançamento e um lançamento te cria essa percepção de autoridade e sucesso através de todos os gatilhos mentais. A audiência, a prova social, a razão. E isso faz com que a possibilidade de parcerias aumente muito. E nada é tão rápido para crescer um negócio do que você fechar uma parceria. A parceria é quase que um boost estratégico. Você começa a ser visto como o top player do mercado, ou um dos top players do mercado. E você ser visto, aquilo não só te faz parceria, mas te dá condições especiais nessas parcerias. Percepção é tudo. Posicionamento é tudo. Você ganha um posicionamento de mercado maior. Com mais posicionamento, você pode tendencialmente cobrar mais caro. É mesmo. Teve um experimento do Washington Post, do jornal. Ele pegou um grande violinista, me falha a memória, mas se você digitar Washington Post Experiment Violinist, né, violinista em inglês, você vai ver a reportagem onde ele pega um grande violinista e bota ele para tocar no metrô.
E ao botar aquele mesmo violinista tocando um Stradivarius, que é um violino super caro, se não me engano, milhões de reais, ele ganhava centavos. O mesmo violinista tocando no Boston Concert Hall, as pessoas pagavam até $100 pela cadeira para assistir ele. E era o mesmo violinista. Qual que é a diferença de um violinista? Nenhuma. A diferença é posicionamento e reputação. Então, o lançamento, ele te dá posicionamento, ele te dá parcerias, reputação. E é verdade. Um palestrante sem posicionamento cobra 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, não sei, pouco. Um palestrante com mais posicionamento cobra, sei lá, 40 mil, 50 mil por uma palestra. Um hiper palestrante, né, com posicionamento incrível, chega a custar milhões. Pelo posicionamento. Eu lembro que eu conversei com um cara que fez um grande evento. Nesse evento ele trouxe uma grande atração internacional. Se não me engano, foi um presidente americano. Nossa. E quando ele me falou o quanto custou, eu quase caí para trás. Na marca de 7 dígitos. Por uma Para palestra. ele dar por uma palestra. E claro, é mais complicado, tem um deslocamento. Inclusive, você não consegue nem pagar se você quiser, né? Não é tipo assim, ligar para ele, pagar que ele vem, tem todo... É só ter o dinheiro, não, né? Não é só ter o dinheiro também, não. Ajuda, mas não é. Mas peraí, por que alguém ganha tanto por hora e uma pessoa menos? A resposta é posicionamento. É claro que ele ser o presidente dos Estados Unidos, eu acho que foi, tá? Não sei se foi, não. Isso dá uma... Ele é conhecido por todo mundo. Ao ser conhecido por todo mundo, ele se relaciona mais para todo mundo. Então, talvez, quando o cara foi vender o evento, não sei se foi vendido ou não, tá? É mais fácil ir numa banda. Quanto é que custa um show de uma banda no começo de carreira versus no final de carreira, quando ela é conhecida? Muitas vezes mais. E se você for parar para pensar, a tocada não é tão diferente assim. Inclusive, há muitas músicas do primeiro álbum do U2 que são tocadas até hoje. E, inclusive, são melhores, na minha opinião, de fã, do que muitas novas músicas. Claro que ele teve o ápice né? Ele teve outras grandes músicas, mas o fato dele tocar aquela música quando ele não tinha posicionamento faz com que ele receba menos. Tem uma percepção menor de valor. A fórmula de lançamento te deixa mais escasso. Por que escasso? Porque você aprende a criar audiência, reputação e respeito. Logo, tem várias pessoas que vão ter a chance de saber que você existe e querer te contratar. A escassez faz com que o efeito colateral de um lançamento de um psicólogo, por exemplo, né, seja ele qual for, é lotar a agenda dele. Se eu tivesse agenda de lançamentos de serviço, eu lotaria a minha. Se eu abrisse agora para essas 1.365 pessoas, mais as pessoas que estão nas outras mídias sociais, fala assim, tem uma agenda para fazer X lançamento, para prestar esse serviço, né, de lançamento, tem que ser alinhado, não basta... Eu estaria literalmente com a agenda cheia. E aí, quando enche a agenda, você tem que começar a aumentar seu preço para você contrabalancear aquele processo. Isso é tão verdade que você, inclusive, lotou a sua agenda com 1 ou 2 e-mails para dar uma consultoria lá nos primórdios, né? Você quis fazer uma consultoria é o famoso e bastou o quê? Espartano. 2 e-mails, né? Bem lembrado. Tempo atrás eu quis dar uma consultoria. Eu morava em Berlim, acredite ou não. E eu ia para o Brasil fazer um mastermind, o meu grupo de mastermind. Estava em viagem no mundo com a minha família. E aí eu falei, por que eu não estendo a viagem em 2 dias, dou uma consultoria e faço um dinheiro extra? E aí a gente teve a brilhante ideia de eu dar uma consultoria de 4 horas. Era 4 horas. Por R$50 mil. E gente, para muita gente isso é muito, para muita gente isso é pouco. Mas para quem está lançando e já faz lançamentos e não tinha acesso ao Érico. O Érico não fazia conteúdo, não era tipo... Eu olhar para o seu negócio, para muita gente, vale muito mais do que isso. Inclusive, 2 dessas pessoas foram do 0 a R$1 milhão. E 2 não foram.
tá? Não é 100% não. Mas 2 foram, e uma, são bem conhecidas. Uma chegou a fazer 1 milhão por mês com aquele projeto criado naquela consultoria. Mas enfim. E eu mandei 2 e-mails, falei, vou estender minha viagem por 2 dias, tem uma consultoria de 4 horas, não tem nada depois, não tem nada antes, mas se você achar que vale a pena, custa 50 mil reais à vista. E eu vendi. E essas 4 pessoas, nesses 2 dias, atendi as 4, né? Inclusive uma podia ver eu atender na outra, tinha umas paradas assim. E foi o final de semana de 200 mil reais, como diria o Hugo, né? Como a gente chamava na época. E eu repeti uma vez, fiz de novo. Mas 4 pessoas. Foi um dos dias. É muito intenso, né? Porque uma pessoa que paga 50 mil reais, ela por 4 horas, mas pagou. E foi super. Aconteceu. Mas de onde veio isso? Veio da minha hipercapacidade? Não, veio do meu posicionamento. É só um efeito colateral do lançamento. Se eu quiser fazer isso agora, eu podia fazer. Em teoria, eu poderia. E eu lembro que nesse episódio, o mais legal é que, assim, você não tinha um canal de YouTube gigante, você não. Na época, né, era lá nos primórdios, você ainda não fazia a quantidade de conteúdo que você fazia. Você nem tinha Instagram, eu nem sei se Instagram era relevante ou não era. Você não tinha página de Facebook gigante, foram os lançamentos que criaram esse posicionamento. Ali era puro e simples. Eu era, pelo menos, acho que na época, 10 vezes menor do que a gente é hoje. Eu acho. Não duvido, não. De repente podia até ver. É uma coisa que a gente tem contabilidade para entender, né? Uhum. Eu era 10 vezes menor em termos de posicionamento que eu era hoje. Hoje a gente faz lançamentos, na época eu fazia lançamentos com 27 mil leads. Hoje a gente faz isso 10 vezes maior. Eu fazia 2 vezes por ano, hoje a gente faz um pouco mais. Então, em teoria, era isso. Acho que hoje a gente faz lançamentos que faturam mais do que a gente faturou naquele ano. Então, era bem... Hoje a gente faz lançamentos em um lançamento, em um dia, 24 horas, literalmente. Isso é definitivamente. A gente faz mais do que a gente faz no ano daquele negócio. Definitivamente. Daquela época. Então, assim, e por que isso? Porque aí que tá, os efeitos colaterais, eles te preparam e te canalizam para o próximo lançamento. Pois é. E aí, só para deixar uma coisa clara aqui também, que você falou de muitas vezes as pessoas lotam a agenda com o lançamento. E aí, só para deixar claro, elas lotam a agenda como um efeito colateral de um lançamento de um infoproduto. Não é um lançamento que a pessoa faz para lotar a agenda. Deixa eu dar um exemplo. A doutora Rosane, psicóloga, acho que já entrevistei ela alguma vez, inclusive tem que reentrevistar essas pessoas no podcast Faixa Marrom. Porque tem muita gente entrevistada. Já entrevistei ela, se não me engano... Já entrevistei ela. Ela fez 2 ou 3 lançamentos de um infoproduto. Inclusive o lançamento não deu certo. Não vendeu nada, vendeu pouco. Só que ela ficou famosa. Segundo entre as palavras dela, ficou a doutora famosa. Apareceu na televisão. A televisão pedia para ela dar entrevista. E aí o que aconteceu? Ela lotou a agenda. Começou a ganhar 20 mil reais por mês. Antigamente ela não ganhava nem... segundo ela, acho que ganhava menos que a babá do filho dela, da filha do filho, né? Um casal. Então, virou doutora famosa. Virou doutora famosa. Então, isso como um efeito colateral. E eu queria, assim, eu sei que a gente já falou isso num outro podcast desse evento de aquecimento, mas eu só queria passar por isso de novo, até pode ser a gente já dedicou um episódio especificamente para falar disso. Mas muita gente acredita que rola o efeito colateral, e a gente até diz, cara, isso é meio que uma falácia, mas ela enfim, é contraintuitivo, mas muita gente acredita que existe o efeito colateral do lançamento ficar mais fraco, da minha audiência sacar. Ela saca que o lançamento, no final das contas, é para vender e isso vai deixar ele mais fraco quando eu for fazer o próximo lançamento. Só que os lançamentos das pessoas que ficam melhor são que elas não executam a forma como um todo. Elas pegam uma parte, dá certo e deixa.
Então é como se fosse um jumbo. Ela vai lá, levantou o voo, tá lá e desliga o motor do avião. Ela vai desligando. Mesmo um jumbo, ele vai planando para baixo. Então é importante você manter aquele jumbo. Que nem uma horta. A horta vai dar para sempre. Você tem que cuidar da horta. Então se você chegar, deixar a horta lá e depois fazer uma viagem de 3 meses e voltar, a horta vai ter tomado conta. Então ela necessita manutenção. Quiçá vai ficar cada vez mais fácil, mas é um processo que não é passivo, é ativo. É um bom ativo. Aprender a fazer 1 milhão em 7 dias, mas é um ativo. Você tem que botar o avião na pista de decolagem. Decolar de novo. E tem toda a preparação para a decolagem. Se você fizer uma boa preparação, ele vai absorver o trabalho antigo e vai propulsionar. Se você jogar as traças, ele não vai fazer isso. Carro, se não cuidar do carro, não troca óleo para você ver não. Então, esse efeito acontece se você não tomar essa precaução e fazer direitinho. E lá na fórmula eu explico a receita direitinho, como é que dá manutenção no óleo, como é que se aduba a terra, se for essa, como é que você dá manutenção na vela do barco, se for essa analogia que você quiser usar. Mas aí, e eu demonstro isso, e demonstro não só comigo, mas com meus alunos, né? Eu tenho cada vez alunos indo para a faixa preta. Está aumentando demais. Eu tenho 65 faixas pretas que estão comigo no meu programa Platinum. Qual que é o número que eu posso dar para vocês? Eu tenho 51 candidatos à faixa preta esse ano. O que é candidato? É uma pessoa que tem um sério risco, uma séria probabilidade de ter a faixa preta. Por quê? Porque nesse exato momento desse ano ele já fez 1 milhão. Já chegou a metade do caminho, está meio que na metade do ano, então é razoável pensar que eles são candidatos. Alguns vão conseguir, outros vão demorar mais um tempinho, tá tudo bem. Sem pressa e sem pausa, como diria a Ana Paola, sem pressa e sem pausa. Não tem pressa, não tem pausa. Mas você está entendendo que o programa pode aumentar consideravelmente amanhã. Por quê? Porque eu ensinei as pessoas do jeito certinho lá. E ano que vem, de repente, a gente vai ter até mais. Você vai tirar um dia que eu vou ter 300 faixas pretas? Acho que sim. E quando eu falo faixa preta que estão no Platinum. Tem faixa preta que não está estudando comigo mais porque não precisa, ou não quer. Segue uma outra direção e está tudo bem. Você não precisa continuar trilhando os outros graus comigo. Não, acho que a faixa preta é boa para você aproveitar ela do jeito que você quiser. Você conquistou ela, essa é a sua faixa preta. Então, aproveite. Na verdade, é exatamente o contrário, né? Um dos efeitos colaterais é que quando você faz um 6 em 7, fazer outro 6 em 7 é muito mais fácil. É muito mais fácil fazer um 6 em 7 quando você já fez. Muito mais. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais. Você vai ter mais audiência, mais prova, tendencialmente, estatisticamente, mais resultado, mais gente te conhecendo, mais gente possivelmente te admirando naquela área. Mais e mais. Ele cria uma série de ativos. Inclusive, muitas vezes um lançador, os melhores lançadores, eles normalmente, o negócio que eles fecham com as pessoas que eles lançam é um negócio de sociedade. Geralmente a pessoa quer ser sócio. Por quê? Porque ele sabe que um lançamento bem executado não é só o dinheiro. Porque se fosse só o dinheiro, ele, não precisa ser sócio da empresa, só me paga aí em cima do faturamento e tá tudo bem. Mas, cara, quem é lançador sabe a quantidade de ativos que o lançamento cria. Cara, a audiência é um ativo que você pode usar depois para, sei lá, se um dia você resolver fazer consultoria. Consultoria é uma coisa que o Érico fez, né? Mas, enfim, você quer lançar um produto novo para aquela mesma audiência, cara, você lança assim, pum. Então, eles sabem a quantidade de ativos que o negócio marca. Marca é um ativo. Esse é até um ativo que é intangível, mas muita gente entende, né? Cara, quanto vale a marca da Nike? Muita gente confia na Nike. Por que vale? Porque eu chego lá, vejo 2 tênis e desejo comprar o Nike. Do que o que eu desconheço. É por isso que vale. Porque as pessoas confiam. Tem uma certa confiança. Elas não querem experimentar um novo toda hora. Não necessariamente. Então, assim,
Eu acredito que os ativos eles são muito maiores do que o próprio entrada de caixa. Isso reflete o nosso faturamento ter aumentado tanto durante tanto tempo. Claro, muito trabalho duro, muita construção, muita técnica, mas isso tudo vai empilhando com o fato de eu estar no mercado, produzindo resultado, criando ativos. Hoje eu posto um testemunho, eu vou postar um, tá? Ontem eu postei um. Deu 31 mil visualizações. Então foi exposto 31 mil vezes. Não sei se para a mesma pessoa, pessoas diferentes, mas enfim, é um negócio. Aí, o de anteontem, como é que é? Nossa. Meu Deus. Aqui eu não consigo ver. Mas se você olhar para baixo, depois de um certo tempo, você vai sacar que aqui tem 100 mil pessoas ou 100 mil visualizações, não são pessoas únicas, né? Porque eu não sei, não posso dizer isso. De visualizações de pessoas que sabem que o 6 em 7 é possível, porque viram um testemunho. Quase que diariamente, depois de uma semana, eu vou chutar aqui sem ver, tá? 100 mil pessoas veem isso. Isso tudo. São 100 mil pessoas com a qual eu estou conhecido, que façam 6 em 7. Ou, quiçá, tem a pulga atrás da orelha. 93% das pessoas sacam isso. Não, 6 em 7 é possível. E 7% ainda duvidam porque não viram bastante. Tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo. Então, o efeito disso em um ano. O efeito disso em 10 anos. É muito louco. Porque essa exposição vai acontecendo. Essa exposição, olha só, uma exposição super pontual. Alguém fez o 6 em 7, esse cara é aluno do Érico. Basicamente essa é a exposição. Não sei se a pessoa pensa exatamente assim, mas em linhas gerais é assim. Quando eu faço isso e é sempre uma pessoa diferente, né? É sempre um testemunho diferente. Às vezes é a mesma pessoa, mas ela fez 6 em 7 de novo, aí eu acabo postando sem querer, mas enfim. Mas olha só, isso em 365 dias, quantos milhões de potencialmente pessoas agora sabem que 6 em 7 é possível? E esse cara que ensina é o Érico. Então isso vai criando um efeito muito grande. Esse é o efeito colateral. Enquanto esse efeito colateral está acontecendo, a gente está gerando caixa. Isso é importante para um negócio. Porque a maioria das pessoas de negócio, muitos negócios até geram marketing, mas não gera caixa gerando marketing. Então, a Coca-Cola, não sei, uma empresa grande, ela vai e compra um outdoor no aeroporto. É difícil de medir exatamente o efeito daquele outdoor diretamente nela. Ela, de alguma forma ou de outra, tem fé que aquilo vai funcionar. O nosso não, o nosso é super mensurável. O ato de gerar a marca gera caixa. É mensurável. A gente bota X numa audiência, né, num lançamento e volta Y. Y maior X, montinho, montão. Logo, aquela que... E claro, tem um efeito do passado, mas no curto prazo funciona. O lançamento é um ato de geração de master de curto prazo e de longo prazo. Porque no curto prazo gera caixa, logo você vai fazer mais, à medida do possível, né? E no longo prazo gera marca. E é difícil de bater alguém que está gerando marca e caixa ao mesmo tempo. Porque marca é bom para o longo prazo, caixa é bom para o curto prazo. Se você faz isso... E é por isso que depois de a gente fazer isso muitos anos, a gente está tendo esse crescimento. Um dos fatores que a gente está tendo esse crescimento. Outro fator é o corona. O próprio corona impulsiona o crescimento de negócios digitais. O efeito colateral dessa crise pandêmica, mais pessoas em casa, ou mais pessoas tendo que revisitar a sua atividade. Não podia fazer 100%. Quer aprender a fazer digital. Inclusive, eu acho que todo mundo... Inclusive, no ano daqui a 20 anos, eu acho que todo mundo vai virar igual o filme do Wall-E. Você já parou pra pensar? Filme do Wall-E? Você já viu aquele filme da Pixar? Wall-E! Do robozinho, sim. A gente tá caminhando para aquilo. Bom ou ruim, mas a gente está cada vez mais digital. Não sei se vai estar numa nave espacial, não sei se a gente vai estar gordo igual eles estavam. Nada de errado. Eu tô me exercitando. Sem andar, mas eu acho que tá muito digital. E o corona aumentou isso brutalmente. E algumas coisas vão voltar ao normal, outras coisas vão voltar ao normal e vão ficar. Você já parou para pensar o quanto a gente agora consome delivery? Você já consumia delivery do jeito que você consome? Não. Assim, já consumia, mas não nesse...
A Agora tá quase uma praticidade, rotina. eu que tenho filho, que ir no restaurante é um pouco mais complicado que para a maioria das pessoas, Sim. meu filho acaba, tô pensando no garçom e tal. Meu, nada de errado um bom delivery, hein? Que essa indústria, ela vai ir para um outro nível. E vai voltar, a gente não vai voltar do mesmo jeito. Mas você tá entendendo que muita gente sacou muito mais do que todo mundo tem iFood no seu celular agora. Antes, não sei, eu não tinha. Aham. Foi um efeito colateral que esse ainda veio de bônus, né? Não é desde os primórdios, não. Mas, cara, o simples fato de tudo isso ter acontecido, o mundo tá digital do jeito que tá, foi o efeito colateral que veio de bônus. E, cara, você percebe, normalmente as pessoas que fazem lançamento, geralmente elas erram em aproveitar esses efeitos colaterais? Eu acho que elas erram em não entenderem. Por quê? Por exemplo, a Rosane fez 0 no primeiro lançamento dela. Só que ela não entendeu o efeito colateral. E acabou quase desanimando de fazer lançamento. E aí, do nada, do nada, como um efeito colateral, segundo as próprias palavras dela, ela ficou a doutora famosa. Só que, e se ela tivesse desistido um pouquinho antes de a coisa pegar? Né? A gente não sabe exatamente quantos lançamentos vai precisar para virar a doutora famosa. Se é isso que você aspira, né? E aí que vem o processo. Então ela erra porque ela só olha a grana. Ela não tem maturidade para olhar os outros ativos, porque esses ativos não necessariamente estão valorizados por ela. Ela só aprende a valorizar esses outros ativos quando elas sacam que esses outros ativos valem. Então tem é quase que ela tem uma terra cheia de petróleo embaixo, um ativo, podia ser ouro, podia ser petróleo. E aí ela vende a terra como se não tivesse nada embaixo. Que ela tentou plantar milho e não conseguiu, alguma coisa do tipo. Tentou plantar mandioca e não conseguiu. Milho, né? Milho é massa. Então, assim, o que eu quero dizer é que ela entender os ativos dela faz ela valorizar os ativos e entender que um mau resultado não é necessariamente um mau resultado. Porque ela começa a olhar para o lado. Pô, posicionamento, uma parceria é o suficiente. Cara, as parcerias começam a vir atrás de você. Você não precisa, a maioria das vezes a gente tem que buscar, né? Ir atrás de parcerias. E até se você for atrás de parcerias, fica mais fácil de fechar, porque você tem mais reputação, posicionamento. As pessoas querem fazer negócio com pessoas que são vistas como líderes de mercado. E é uma dos efeitos colaterais de um bom lançamento orquestrado. Exatamente. Uma coisa que a gente fala para todo mundo que entra na fórmula, cara, se você se inscrever, vai ter uma aula inaugural. A gente sempre faz uma aula inaugural. E uma das coisas que a gente passa um bom tempo explicando é que o 6 em 7 ele vale muito mais de 100 mil reais. Que as pessoas não têm noção do que acontece, do que é criado até chegar no 6 em 7. Tudo isso que a gente já falou aqui agora, audiência, relacionamento, coisas que, cara, no longo prazo isso tem um efeito de juro composto. E tem uma outra coisa também que esse é super intangível, mas é um ativo excelente, que é a sua habilidade de fazer 6 em 7. Uma vez que você aprende, você não desaprende mais. Eu costumo dizer que se me jogarem, eu sou capaz de falar isso, se me jogarem pelado, tirar tudo que eu tenho, jogar pelado, sem nem a roupa do corpo, na rodoviária de Brasília, com o celular na mão, eu vou provavelmente conseguir roupa, de algum jeito ou de outro. Né? Depois eu vou, de algum jeito ou de outro, conseguir trabalhar um pouco para comprar um celular, pré-pago que seja, sei lá, não sei. Depois eu vou colocar internet nesse celular. Tão caro não é. Trabalhar, fazer o que acontecer. Quando eu tiver um celular com internet, acabou. Eu consigo fazer o 6 em 7 do zero de novo. Porque eu sei fazer. Com um celular e internet. Não preciso nem do computador. E essa habilidade ninguém nunca vai me tirar. Enquanto eu tiver minhas faculdades psicológicas, né? Enquanto eu tiver mentalmente, enquanto eu tiver isso, eu nunca vou precisar de... Eu posso simplesmente começar. Isso me dá uma paz muito grande.
Porque eu fiz. Eu fiz. Eu posso fazer de novo. Eu lembro que você entrevistou é porque eu sou muito ruim de nome. Quem me conhece sabe que eu sou muito ruim de nome. Eu tenho que ouvir umas 80 vezes para gravar. Mas você fez uma entrevista com uma pessoa que ia lançar o próprio produto. Aí por algum motivo de contrato que tinha fechado, não pôde lançar. E aí a pessoa ficou de mão atada. Aí ela falou assim, não, peraí, eu sei lançar. Aí pegou uma outra pessoa, lançou, fez 6 e 7 e agora... Foi a Cris Bock. Fez R$130.000, para ser mais preciso, se não me engano. Olha isso. E agora tá lançando olha de isso. novo. Porque agora ela sabe lançar. Nem que não seja aquele produto. Isso é um ativo. É uma habilidade. Esse, para mim, é o ativo. Isso é o efeito colateral. É uma paz muito grande. Eu já sei fazer, já fiz. Posso fazer várias vezes. E tudo para startar isso é um celular e internet. Para startar outros negócios é um pouco complicado, né? Você vai ter que comprar ativos, investimentos, aluguéis, estoque. O celular com o que faz hoje, já tem uma câmera, antigamente. Já tem a câmera. Já tá tudo ali. Eu não preciso mais nada, absolutamente mais nada. É claro que um computadorzinho ajuda, a tela é maior, dá para mexer nos programas que no celular é um pouco mais difícil. Mas se eu tivesse só o celular, eu fazia. Dá para fazer. Cara, incrível. Então, para a gente fechar esse episódio, é o que a gente sempre faz para o pessoal que ficou com a gente aqui até o final. O que seria uma dica prática, um próximo passo que as pessoas deveriam tomar para... Se bem que efeito colateral é uma coisa que acontece quando você lança, né? Mas, pois é. Mas o que seria uma... Você acha que tem alguma coisa para ela se ligar? Cara, fica ligado quando você lançar. Estou pensando que a maioria das pessoas que estão aqui não lançaram, né? Eu acho o seguinte... Eu acho que anota, tipo, pega tudo isso que a gente escreveu hoje e quando você for lançar, tipo, observa o tamanho da sua audiência depois que você lançar. Observa as pessoas que vieram falar com você depois que você lançou. Fica presente dos efeitos colaterais. É uma boa coisa. Sente eles, porque vai passar desapercebido. E principalmente no começo você ainda não vai saber, mas cara, no longo prazo isso vai valer muito mais, inclusive, do que o próprio 6 e 7, do que o próprio R$100 mil, né? Excelente. Show de bola. Isso aí, cara. Acho que essa foi uma boa. Essa foi uma boa. Dito tudo isso, um grande abraço e a gente se vê daqui a pouco, né? Até daqui a pouco, cara. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau.